Namastê, meus queridos! Gratidão pela presença de vocês em mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Bruna, eu sou terapeuta em cura quântica e reprogramação mental. Para mim é um prazer gravar vídeo e trazer conteúdo para vocês aqui sempre, tanto de tarô quanto de clique. Hoje eu tô trazendo um clique para vocês, aquele vídeo em que eu trago um conceito, alguma dica ou alguma coisa aí para trazer explicação aí para que vocês tenham uma vida melhor, né? E vou trazer um clique hoje falando sobre constelações familiares. O que é essa bruxaria? Bom, primeiro, se você não está inscrito no canal, aproveita esse minutinho que eu estou dando agora, vai lá e se inscreve. Então volta aqui no vídeo. Se você já é inscrito, confirma se o sininho está ativado, se você está recebendo as notificações dos meus vídeos. E deixe um curtir para mim nesse vídeo para eu saber que você gostou e continuar trazendo conteúdo desse tipo para vocês, tá bom? Bom, gente, muita gente me pergunta o que são as constelações familiares, né? É uma das terapias que eu trabalho e é uma terapia incrível. E eu vou explicar para vocês um pouquinho do que se trata. Desculpa, gente, precisei pausar porque estavam batendo aqui na porta, mas não tem problema, vamos lá. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho do que se trata as constelações familiares. Bom, as constelações foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, que é um psiquiatra, ele faleceu esse ano de 2019, tá? Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas ele faleceu em 2019. E ele era um psiquiatra que, com várias técnicas, com vários estudos, enfim, vários tipos de terapias que ele conheceu, que ele estudou, ele acabou desenvolvendo essa terapia de constelações familiares. E é uma terapia, assim, incrível, tá? As constelações, ela trabalha com um campo morfogenético. Ou seja, todos nós temos um campo em que a gente traz informações da nossa hereditariedade, dos nossos ancestrais, informações tanto positivas de aprendizado, de sabedorias, quanto negativas, de bloqueios, de tristezas, de traumas ou coisas que aconteceram aí com os nossos antepassados. E às vezes, essas informações que a gente tem podem nos atrapalhar em algumas questões da vida quando o nosso sistema familiar não está em equilíbrio. Tá, mas o que é não estar em equilíbrio? Bom, o Bert Hellinger fala das 3 ordens do amor, que são 3 ordens extremamente necessárias para que a gente tenha uma vida plena, para que tudo na nossa vida corra bem, para que a gente tenha uma boa relação com os nossos familiares, com o trabalho, com a vida em si, né? E quais são essas 3 ordens? O pertencimento, o equilíbrio entre dar e receber e a hierarquia. Então, significa o quê? Vou resumir para vocês aqui entenderem de forma bem prática, tá? Significa que todas essas 3 ordens têm que estar em equilíbrio no nosso sistema. O que é a ordem do pertencimento? A ordem do pertencimento diz que em um sistema familiar, todos pertencem ao sistema familiar. Independente de você gostar ou não daquele primo ou daquele tio distante, independente de ele ter sido uma pessoa com atitudes bacanas em relação à família, independente de ter sido um bom pai, um bom filho, independente de julgamentos, tá? Às vezes ele foi um bandido, ele foi um criminoso, às vezes foi uma pessoa que preferiu se isolar da família e foi viver nas ruas, usou drogas, alcoólatra, enfim, gente, independente de como foi essa pessoa, ela pertence sim ao sistema familiar. Todos têm o direito de pertencer, todos nós temos o direito de pertencer, todos nós já pertencemos. Mas quando por algum motivo a família exclui um ente, exclui alguma pessoa por algum motivo, ou porque essa pessoa morreu cedo e ninguém fala dela, ou porque foi um aborto e as pessoas às vezes nem têm conhecimento, ou porque foi uma pessoa que teve atitudes um pouco questionáveis, matou, roubou, estuprou, coisa do tipo, ou porque é alguém que brigou com a família inteira, e aí são aquelas pessoas que o sistema acaba excluindo, né? Só que o sistema trabalha com a compensação. Significa que tudo que tiver em desequilíbrio, alguém em algum momento, na hereditariedade, nessa cadeia familiar, vai pagar por isso, né? Vai se identificar com aquele excluído,
ou vai trazer aquela dor, ou vai compactuar com aquela situação, infidelidade ao sistema. Enfim, alguém vai ser prejudicado e vai ter que compensar e expiar um problema que aconteceu com aquele ente, que não foi respeitado ou que foi lhe tirado o direito de pertencer, tá bom? Tô falando aqui a grosso modo, tá? Então, todos pertencem, não pode ter desequilíbrio, a gente tem que reconhecer a todos e dar um lugar a todos no nosso coração e na nossa alma. Esse simples movimento de reconhecer, de entender quem são, quem foram, já dá um lugar para eles na nossa alma e já coloca essa ordem em equilíbrio. A outra ordem seria a hierarquia. A hierarquia diz que quem vem antes tem precedência. Então, diante dos nossos antepassados, nós somos menores, né? Então, eu sou menor que os meus pais, que são menores que os meus avós, que são menores que os meus bisavós, que são menores que os meus tataravós, e assim vai sucessivamente. Assim como os meus filhos serão menores do que eu. O que isso significa? Que eles são melhor, que quem é menor é pior? Não, só significa que dentro da ordem, dentro da hierarquia, a gente tem que respeitar essa ordem, que quem vem primeiro sabe mais, tá? Eu não tô falando aqui de saber mais em... mas eu estudei informática, eu manjo muito mais que minha avó. Ok, mas a sua avó tem muito mais sabedoria e muito mais experiência de vida, então ela tem precedência sobre você. Não tem a ver com a importância, tem a ver com precedência. Vamos respeitar os mais velhos. Acho que você já ouviu isso algumas vezes na sua vida, né? E o Bert traz isso de forma muito forte. Quando essa ordem é interrompida, quando essa ordem é invertida, quando essa ordem é trocada, uma série de problemas e compensações podem acontecer no sistema. Por exemplo, a minha mãe faleceu, eu era nova e eu tinha 2 irmãos, então eu tive que fazer o papel de mãe. Eu assumi a mãe da casa e cuidei dos meus irmãos. Isso com certeza vai ser um problema futuramente se essa mãe não foi honrada, não foi respeitada e não foi dado a ela o seu lugar e papel de mãe, tá? Tem situações que a gente não pode evitar, foi o destino, foi assim. Eu não pude evitar que minha mãe morresse, então agora eu vou pagar por isso, a gente vai pagar por isso? Não, basta que a gente entenda que eu vou auxiliar os meus irmãos como irmã mais velha. Eu sou a irmã mais velha, mas a mãe deles é a Maria Joana, que faleceu quando eu tinha 3 anos, tá? Isso é um exemplo. E então é necessário, eu não vou nem entrar aqui em questões muito profundas, também tem questões de aborto, tem questões de diversas aí que eu não vou adentrar muito para não ficar muito confuso o vídeo, tá? Mas então, essa segunda ordem aí seria o equilíbrio na hierarquia. A gente tem que respeitar o lugar dos outros e o nosso lugar. Temos que ter o nosso lugar no sistema familiar. Todos temos que ter um lugar. Todos pertencemos e todos temos o nosso lugar. Quando a gente não sabe o nosso lugar, quando a gente ocupa o lugar de outro, quando a gente assume mais de um lugar, isso vai expiar futuramente em alguém, isso vai causar alguma compensação ou vai trazer algum problema, algum dano para mim e para todo o meu sistema, porque o sistema familiar funciona como? Sabe quando você joga uma pedrinha no lago? Essa foi uma frase da minha mestra, hein? Sabe quando você joga uma pedrinha no lago? E o lago tá parado, a pedrinha só caiu em um lugar, mas vai formando ondas em volta da pedrinha, o lago inteiro. Isso é ressonância. E é assim que funciona o sistema familiar. Um local, uma pessoa, um ponto em desordem, em desequilíbrio, vai ressoar e o sistema inteiro vai ser influenciado e danado por isso, tá bom? E a última ordem que o Bert fala é o equilíbrio entre o dar e receber. Todos temos que ter equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo, para que as relações possam fazer algum sentido. A única relação que não vai ter equilíbrio é entre pais e filhos, porque os nossos pais, os meus pais, me deram a vida. O que pode ser mais precioso que isso? Eu nunca vou conseguir devolver a eles algo tão grandioso. Mas eu entendo que eu vou fazer isso pelos meus filhos, se eu escolher ter filhos, ou pela sociedade, fazendo algo de bom com a minha vida. E assim eu mantenho a ordem e o equilíbrio. E também com professores, né? Os professores dão muito aos alunos, os alunos não conseguem pagar, mas os alunos podem futuramente se tornar professores e devolver essa ordem ao sistema, ou então fazer algo de bom, trazer ensinamentos, ensinar os filhos, e assim a ordem é restabelecida sempre, tá bom?
Então, é necessário que tenha esse equilíbrio entre dar e receber em todos. Tirando pais e filhos, professores e alunos, a ordem tem que ser por igual. Eu tenho que dar e tomar na mesma medida sempre. Então, uma relação entre irmãos, em uma relação com primos, amigos, familiares e cônjuges, eu tenho que dar na mesma medida que eu tenho que tomar. Se eu estou dando muito mais para o meu parceiro, eu estou assumindo uma função que não é de parceira, não é de esposa, namorada, mulher. Eu estou dando mais. Aí eu posso estar assumindo, de repente, o papel de mãe, posso estar fazendo aí, causando uma desordem nessa relação. Essa relação vai ter algum problema, com certeza. E se eu estou tomando ou se eu estou ganhando mais do meu parceiro, a recíproca é a mesma. Ele vai ser meu pai, vai assumir o papel de pai ou de alguma outra função. Isso também vai causar uma grande desordem. Então, tem que ter equilíbrio entre dar e receber. E a gente sempre tem que saber receber, tá, gente? Porque dar costuma ser mais fácil, né? Eu te ofereço, eu te dou, eu pago, eu te elogio. Agora, saber tomar, saber receber um elogio, saber receber uma ajuda, saber receber um pagamento, saber receber uma gentileza é mais difícil. E Bert explica porque a nossa certa arrogância inconsciente, muitas vezes, assume uma postura de que eu não preciso de ninguém, eu sou superior. Se eu não preciso de ninguém, ninguém precisa me dar nada. E aí eu posso dar aos outros. E aí eu acabo dando mais do que recebendo, e isso vai causar uma série de frustrações e problemas na minha vida. E quando eu tenho essa postura em relacionamentos, eu acabo ficando sozinha ou sozinho, né? Porque é como se eu dissesse: eu me basto, eu não preciso de ninguém. E não tem parceiro que suporte estar com alguém assim, né? É necessário que haja uma troca sempre. Então tem que ter esse equilíbrio entre dar e receber. Em qualquer tipo de relação, exceto entre pais e filhos, professores e alunos, porque a ordem é restabelecida naturalmente quando a gente faz algo de bom com o que a gente recebeu, com a vida, com os ensinamentos. Certo? Então, gente, essas são as 3 ordens do amor que Bert Hellinger fala, e são as ordens que a gente tem que respeitar e tem que ter equilíbrio. E se não tem essas ordens todas impecáveis na sua vida, não entre em desespero, porque ninguém tem tudo impecável. É impossível estar impecável, senão a gente não precisava nem estar aqui, né? Mas é importante a gente olhar para isso e tentar restabelecer essa ordem e lembrar que muitas vezes essas dinâmicas são ocultas, tá? Muitas vezes eu não tomei a minha mãe como mãe. Eu julguei ela sempre. Eu sempre apontei o dedo e disse: mamãe, você devia ter feito assim. Mamãe, porque quando eu tinha 3 anos você me deixou chorando por horas. Uma mãe não faz isso com o filho. E quando eu tenho essa postura, eu estou invertendo as ordens e estou causando um fluxo, né, um movimento interrompido de amor com a minha mãe. E isso vai atrapalhar na minha vida. E daí pra frente também, dos meus filhos, netos e, enfim, todos que estão aí no meu sistema, tá bom? Então, é importante a gente olhar para isso com carinho, entender que muitas vezes tem dinâmicas que estão ocultas e por isso que a gente precisa de ajuda de um constelador, de um facilitador. Prazer, Bruna, meus contatos estão aqui embaixo, se você precisar de mim, me mande uma mensagem para poder entender o que está acontecendo ali. E o campo, que é aquilo que eu falei no comecinho do vídeo, vem justamente mostrar pra gente que dinâmica está oculta e o que a gente precisa trabalhar e fazer para restabelecer a harmonia no nosso sistema, tá? Não que necessariamente isso vai trazer uma cura imediata, mas a gente vai harmonizar para que, no mínimo, evite problemas maiores ainda, certo? E é assim que é, gente. É muito interessante. Essas ordens funcionam de maneira incrível. É incrível, é incrível. Eu já vi efeitos disso na minha vida, eu já vi efeitos disso na vida de pessoas, de diversas pessoas. Então, assim, é muito interessante as constelações familiares. Eu vou gravar mais vídeo falando sobre isso, tem muita coisa para falar. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Espero que tenha clarificado um pouquinho do que são as constelações familiares. Os atendimentos podem ser em grupo, com campo morfogenético ou individual, com bonecos, tá? E sempre tem que ter um tema para se trabalhar nisso, né? Alguma questão na nossa vida que esteja sem fluir, sem acontecer, a gente leva ao terapeuta para trabalhar em cima disso. Bom, eu espero que tenha ficado bastante claro.
Um beijo para vocês. Queria deixar um agradecimento em especial para minha mestra Joelma Duarte, com quem eu aprendi tantas coisas e tô podendo aí dar andamento a essa corrente linda, a essa egrégora linda, que é a egrégora das constelações familiares. Se vocês ressoarem, se vocês tiverem dúvida, comenta aí embaixo. Fiquem por aqui comigo. Até o próximo vídeo.